Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Esse é o nosso 7º vídeo do nosso projeto Catequizando. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever em nosso canal. Hoje nós abordaremos a 7ª pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que indaga: quem é Deus? E a resposta é: Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Ok? Nós vamos dividir essa resposta em 2 grupos, que na realidade irão compor 2 vídeos, para não ficar muito longo, né? Então essa pergunta ela necessita que haja 2 vídeos para poder tratá-la, tá bom? Então a gente vai dividir ela em 2 grupos. Um grupo para falar acerca dos atributos incomunicáveis e o outro dos atributos comunicáveis, ok? Então, em primeiro lugar, o nosso texto ele vai abordar aqueles atributos que nós denominamos de atributos incomunicáveis, ok? Então, vou já explicar o que é isso. O texto afirma o que Deus é. Essa é a pergunta. Quem é Deus? E aí, então, há uma série de descrições do ser de Deus que é apontado nessa resposta. Geralmente, nós chamamos essas descrições, né, do ser de Deus de atributos divinos, né? Uma das formas de conhecermos a Deus é conhecendo os seus atributos, porque esses atributos revelam quem é Deus, tá bom? O termo atributo, ele tem sofrido algumas críticas, é bem verdade, quando tratamos acerca das qualidades do ser divino, né? Por isso o termo perfeições ou as eternas perfeições de Deus são preferidos, para evitar a ideia de que a divindade esteja de alguma maneira fragmentada, pois o termo atributo pode indicar isso, ou que essas qualidades são qualidades atribuídas a Deus e não inerentes a ela, né? A divindade, melhor dizendo. E quando na realidade esses atributos eles são inerentes à divindade, né? Eles são características que não são atribuídas a Deus, mas que é do próprio ser de Deus, são inatas, né, a Ele. Contudo, nós vamos usar o termo aqui atributos como sinônimo de perfeições, mas o termo as perfeições de Deus é um termo mais adequado, né? Mas para um fim didático, uma vez que essa expressão atributo já está consolidada, nós a usaremos, tá bom? Então, na teologia, geralmente nós fazemos uma distinção entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis, tá? O Catecismo Maior, assim como a Confissão de Fé de Westminster, no 2º capítulo dela, começa com os atributos incomunicáveis. E esses atributos eles podem ser definidos, né, como aquelas características peculiares da divindade que não encontram uma analogia no homem. Não há nada no homem que seja análogo, isto é, que seja comparável a esses atributos divinos, tá bom? Geralmente essas qualidades, essas perfeições, elas apontam para a transcendência de Deus. Então, você nunca vai ver um homem onipotente, nunca verá um homem onisciente, nunca verá um homem que seja transcendente como Deus é, espírito como Deus é, tá bom? Então é nesse sentido que não há nada análogo no homem. Então esses são os atributos incomunicáveis. São aquelas perfeições de Deus que são particulares da divindade. Tá? E o Catecismo Maior começa então declarando a primeira coisa, a espiritualidade de Deus. O texto diz que Deus é espírito. Esta é a primeira de suas perfeições. Deus é Espírito. Quando nós avaliamos essa declaração à luz da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, aprendemos que Deus, né, que o fato de Deus ser Espírito,
implica que ele é invisível, sem corpo, sem membros ou paixões. Ou seja, ele é um espírito puríssimo. A declaração de que Deus é espírito implica na sua invisibilidade corpórea, implica no fato de que ele não apenas é invisível, mas ele não tem corpo, ele não tem partes, ele não tem membros, ele não tem paixões. E essa afirmação está de acordo com as Sagradas Escrituras. João 4, versículo 23 e 24, vemos a declaração de que Deus é espírito. Em Lucas 24, 39, aprendemos que um espírito ele não tem corpo. Aliás, a própria palavra espírito, na língua grega, já implica isso. Ok? É algo que não é corpóreo, que não pode ser visto, que não tem membros. Nesse sentido, alguém poderia apontar a espiritualidade de Deus como um atributo comunicável, no sentido de que encontra alguma analogia no homem, porque Deus soprou no homem um fôlego de vida. Ou seja, o homem tem espírito. Mas, na realidade, embora todos os atributos que estão em Deus, mesmo esses comunicáveis, eles não estão em Deus como estão no homem, né? Porque em Deus lhe é peculiar do seu ser. Ao homem, de fato, são atribuídos ao homem, são comunicados ao homem. Contudo, no caso da espiritualidade de Deus, do fato de que Deus é espírito, precisamos entender que é num sentido completamente distinto do homem. O homem ele tem espírito, mas ele não é espírito. E o texto diz que Deus é espírito. A essência do ser divino é espiritual. Deus é espírito puríssimo. Enquanto o homem ele só é completo quando a sua alma está unida ao seu corpo. Deus é plenamente perfeito por ser espírito. Mas o homem não é perfeito quando ele não tem o seu corpo, ele não é completo. Então, quando as Escrituras descrevem Deus como tendo mão, né, a mão forte do Senhor, ou a boca do Senhor, o que há na realidade não é uma atribuição da Escritura a partes humanas em Deus, mas o que é uma adequação de linguagem. O que o texto está dizendo, na realidade, é que Deus ele não tem corpo de fato, mas para que o homem compreenda o que se quer passar, a mensagem que Deus está transmitindo, então é usado o que nós chamamos de antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus, para que fique mais fácil o entendimento por homem. Também acontece de se atribuir sentimentos humanos a Deus, que nós chamamos também de antropopatia. Então, antropomorfismo, atribuir formas humanas, antropopatia, atribuir sentimentos humanos. Mas tudo isso para facilitar a linguagem. A declaração da Escritura é que Deus, ele é espírito. Ok? Uma segunda perfeição de Deus, que é descrita nesse Catecismo Maior, é que Deus ele é infinito. A infinidade de Deus, como bem pontua o teólogo sistemático Lois Berkhoff, a infinidade de Deus é a perfeição de Deus, pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Em outras palavras, Deus é simplesmente perfeito. É interessante que o Catecismo Maior coloca esse atributo como que qualificando todas as demais perfeições do ser de Deus. Pois é dito que Deus é infinito em seu ser, na sua glória, na sua bem-aventurança e perfeição. E o que implica dizer que Deus não pode ser medido, nem tampouco a sua glória pode ser medida. Também é dito que ele é infinito em seu gozo, em sua bem-aventurança. Então, o prazer ou o gozo de Deus, ele é eterno e plenamente usufruído na Trindade. Não há nenhuma carência em Deus. Não há nenhuma infelicidade entre as pessoas da divindade. O que há é plena bem-aventurança. O que há, de fato, é alegria infinita, um gozo infinito entre as pessoas da divindade. Também é dito que ele é perfeito, que ele é infinito em suas perfeições. Isso mostra que esse atributo da infinidade de Deus qualifica todos os demais atributos ou perfeições divinas.
Então, Deus não é apenas santo, ele é infinitamente santo. Ele não é apenas amor, ele é infinitamente amor, infinitamente poderoso. A consequência clara é: Deus é perfeito, ele não tem limitação e nem deficiência alguma. Um terceiro atributo que é colocado nesse catecismo é da autossuficiência de Deus. Ele é autossuficiente. Isso implica algumas coisas. A primeira, isso implica no que nós chamamos da aceidade de Deus. E o que significa isso, né? Significa que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois ele não precisa de suas criaturas absolutamente para nada. Ele não criou todas as coisas por uma necessidade. Ele não deriva das coisas que ele mesmo criou, glória alguma. Mas ele somente manifesta a sua glória nelas, por elas, e para elas e sobre elas, como vai dizer a Confissão de Fé de Westminster. O termo aceidade, ele vem da expressão latina aceita, mas literalmente podendo ser traduzido como a si, né? Seria uma definição bem literal, literalmente a si mesmo. Essa palavra ela é usada para designar alguém que tem origem em si mesmo, que o ponto de partida está em si. Esse é um atributo incomunicável de Deus, pois somente Deus tem origem em si mesmo. Somente Ele é o que nós chamamos de causa sui. Ele não foi causado por nada, Ele causa todas as coisas, Ele é incriado, Ele não tem princípio, Ele não tem fim. João 5, 26, nós vemos essa declaração. Jesus Cristo dizendo: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa autossuficiência de Deus implica que Ele é distinto e independente da sua criação. Esse é um outro princípio que também extraímos, né? Nenhuma pessoa da divindade depende de alguma das suas criaturas. Nesse sentido, não há nada que pode ser comparado ao Senhor. Essa é a pergunta do Senhor, Isaías 40, capítulo 40, versículo 18. A quem o Senhor vai ser comparado? Não há comparação. A autossuficiência de Deus também aponta para o fato de que Deus é a origem e o sustento de todas as coisas. Enquanto Ele tem vida em si mesmo, Ele não depende de nada. Toda a sua criação depende dEle. Ele é a origem de todo ser. Nele todo ser subsiste. Toda a criação subsiste. Porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele tem domínio soberano sobre tudo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, vai dizer Atos 17, 24 e 25, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa de nada e é Ele mesmo que fornece aquilo que vai sustentar a sua criação. Pois como diz Colossenses 1, versículo 16 a 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e preste atenção, o texto declara ainda, nele tudo subsiste. Então, ele é independente de toda a sua criação, ele é autossuficiente, mas ele também é o que sustenta todas as coisas. Ele não depende de nada, mas tudo depende dele. Compreende? Uma outra característica, o atributo, é que ele é eterno. A eternidade de Deus refere-se à sua infinidade em relação ao tempo. Deus não é limitado cronologicamente. Ele está acima de todos os limites temporais, de toda a sucessão de momentos. Não existe passado, presente e futuro para o ser de Deus. Como Berkhoff ainda vai apontar, ele tem sua existência num único presente indivisível. E essa é a declaração da Escritura. 1 Timóteo 1,17, nós lemos que ele é o Deus invisível e imortal, e ele é eterno. Salmo 90, versículo 2, diz que de eternidade a eternidade ele é Senhor. Ele é desde a eternidade.
Então ele não tem início e nem fim. Ele não tem limite, ele não está suscetível às mudanças temporais. Um outro atributo que também é declarado neste catecismo é que Deus ele é imutável. A imutabilidade de Deus pode ser definida como a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e suas promessas. Em virtude desse atributo, ele é exaltado acima de tudo quanto há e é imune de todo acréscimo ou diminuição, de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e em suas perfeições. É o que afirma Berkhoff. Então, a imutabilidade de Deus mostra que Deus ele não muda em seu ser e nem em seus atributos. Ele não ama mais hoje do que amou ontem, nem menos do que amará amanhã. Ele não é mais poderoso hoje do que foi ontem, nem menos do que será amanhã. Então ele é todo, perfeitamente poderoso e ele é pleno em todos os seus atributos. Esses atributos eles não sofrem nem decadência e nem progressão. Deus não está evoluindo, ele é perfeito, ok? Você lembra que é assim que ele se apresenta lá em Êxodo 3,14? Ele é o eu sou, isto é, ele é imutável. Ele é assim também apresentado em Tiago 1,17. Ele é aquele em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. O Senhor, ele é perfeito, imutável. Isso não significa que ele tem que agir sempre da mesma maneira ou que ele não haja de maneira alguma, já que ele não muda. O seu agir é diverso, mas no seu ser, nos seus atributos, nos seus propósitos, não há mudança. Mas a sua maneira de agir ela é multiforme. Ok? Outra declaração do Catecismo Maior é que Deus ele é incompreensível. Então essa incompreensibilidade de Deus refere-se à infinidade do conhecimento de Deus. Então, nesse sentido, Deus só pode ser conhecido na medida que ele se revela. E mesmo esse conhecimento é limitado e parcial, pois o finito, e nós somos criaturas finitas, não pode conter o infinito. Deus jamais caberá dentro da nossa compreensão. Então Deus está sempre além. Mas embora ele seja incompreensível, ele é cognoscível. Isto é, ele é conhecível, ele se permite conhecer. E essa é a declaração de João 17,3. A oração de Cristo é para que o conheçamos. Não é? Então essa é a vida eterna, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. O conhecimento de Deus é infinito, nunca nos faltará. Nunca o conhecimento de Deus será demais para nós, no sentido de que nós alcançaremos ali a sua plenitude, não há mais nada a conhecer acerca dele. Pelo contrário, ele sempre será demais, no sentido de que ele é infinito. Quanto mais eu conheço, mais eu ainda tenho para conhecê-lo. Por isso ele é incompreensível. A mente humana não pode compreendê-lo completamente. Tá bom? Também outra declaração é que ele é onipresente. A onipresença, induzando Berkhoff, é a perfeição do ser divino pelo qual ele transcende todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser. Assim afirma também Berkhoff, né? Então, alguns falam da imensidão de Deus como distinto da sua onipresença, no sentido de que a imensidão aponta para o fato de que nada contém Deus. Então, Deus ele é tão imenso que nada pode contê-lo, ele excede tudo, sendo um aspecto assim da sua transcendência. E já a onipresença de Deus, que também fala da imensidão de Deus, mas fala da sua presença, ou onipresença em cada ponto do espaço, com a plenitude do seu ser. Nesse sentido, é um aspecto da sua imanência. Então, ele, ao mesmo tempo que é o Deus que está fora de tudo, ele é o Deus que está presente em todo lugar, mas não como um manto espalhado por toda a sua criação, onde há uma parte de Deus aqui e ali, mas ele está completamente presente.
Ele está completamente presente aqui, ele está completamente presente aí, ele está completamente presente em cada ponto do espaço. É isso que significa a sua onipresença. É o que o Salmo 139, versículo 7 a 12, vai mostrar. Que não importa se eu tomo as asas da alvorada e vou até os confins do mundo, ele está lá. Se eu desço até as profundezas do oceano, ele está lá. Não há lugar onde eu possa fugir de Deus. Eu sempre estou na presença de Deus, porque ele está presente em cada ponto do seu universo, com toda a plenitude do seu ser. Tá bom? Ele também é dito a declaração que ele é infinito em seu poder, isto é, sua onipotência, ele tem todo o poder. Então essa onipotência é a infinidade do poder de Deus, que significa o quê? Que ele é plenamente capaz de fazer tudo o que ele deseja, tudo o que ele quer. Jó vai dizer lá, né, em Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus, ele pode absolutamente tudo. Ele é completamente capaz de fazer tudo o que ele deseja. E, obviamente, isso vai anular aquelas pegadinhas ateístas irracionais, né? Deus pode, já que ele pode tudo, ele pode fazer um círculo quadrado? Ah, já que Deus pode tudo, então ele pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa carregá-la? Deus não é irracional, ok? Ele não é contraditório. Há coisas que Deus não pode e isso não torna ele impotente. É exatamente porque ele não pode fazer determinadas coisas é que ele é onipotente. Que coisas são essas? A Escritura diz que ele não pode mentir, que ele não pode mudar, ele não pode negar sua natureza, ele não pode deixar de ser Deus. Isso é alguma imperfeição no ser dele? Pelo contrário, isso faz parte de suas perfeições. Ok? Então ele pode fazer tudo o que ele quer. Ok? Dito isso, queridos, algumas aplicações para encerrarmos, tá bom? Então a primeira aplicação todos esses atributos eles apontam para a transcendência de Deus. É verdade que Deus é o Deus conosco, o Emmanuel, mas ele também é o Deus que a sua criação não pode contê-lo. Ele excede a sua criação. Nesse sentido, ele é totalmente o outro, totalmente distinto, não há nada comparado a ele. Esses atributos também eles nos lembram do nosso dever de adorá-lo e de servi-lo. Alguns ateus afirmam que criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas quando nós olhamos para essas perfeições, como nós poderíamos criar algo que não é comparado a nós? Né? É bem verdade que ele nos criou à sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança não envolve, por exemplo, nós possuirmos todos esses atributos. Como é que sabemos que Deus é todas essas coisas? Porque a Escritura o revela. Não há nada na criação que seja análogo, que seja comparado a isso. Uma outra aplicação é que é assombroso e maravilhoso como um Deus tão grandioso assim se relacione conosco. Só pode ser entendido à luz do conceito da graça. Por isso, querido, semana que vem estudaremos atributos comunicáveis de Deus, que nos mostra que esse Deus que é transcendente, ele também é um Deus imanente. E assim finalizaremos lá a resposta da 7ª pergunta do Catecismo Maior. Então hoje ela vai ficar incompleta, semana que vem nós a retomaremos e a concluiremos, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar um joinha, tá bom? Deus abençoe a todos.